Oi, oi, amigas, tudo bem com vocês? Como eu decidi ter o segundo filho? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui pra vocês, falando um pouquinho mais de mim. Eu vim fazer um maquia e fala com vocês. Primeiro eu usei esse primer aqui, tá bem sujo, na verdade. Ele é da Vivara, tá? Eu passei um pouquinho aqui na área T do rosto. Meu nome é Amalin, eu tenho 22 anos, eu esqueço minha idade, meu Deus. Eu tenho um filho chamado Emanuel, ele tem 5 anos. Ele vai fazer 6 anos esse ano. Eu tive ele em 2019. Como eu decidi ter o segundo filho, né? Na verdade, eu não queria, tá? Não queria por agora. Eu sofri muito com meu primeiro filho. Ele nasceu com uma doença muito grave chamada aplasia medular. E ele precisou de transplante de medula. A gente sofreu muito mesmo, sabe? Com problemas graves, assim, que ele teve. Eu vou usar esse corretivo aqui da Jasmine, eu vou passar bem pouquinho, tá? A gente sofreu muito, sabe? Com esse probleminha que ele teve. E o que aconteceu? Eu fiquei meio traumatizada mesmo, sabe? Fiquei meio traumatizada com tudo isso. E eu falava assim, não, eu até tinha vontade de ter outro filho, porém, tinha muito medo, tá? Por mais que eu soubesse dentro do meu coração que o meu segundo filho ia vir perfeito, sem nenhuma doença, sem nenhum nada assim, terem esse medo. Então, ó, gente, eu molhei minha esponjinha, tá? Deixei ela maiorzinha. Eu tinha esse medo, eu tinha esse receio, né? Eu ficava me privando muito, assim. E isso, tipo assim, até prejudicava um pouco a minha relação com o meu marido, sabe? Porque eu tinha muito medo de engravidar. Nossa, eu sofria muito, gente, com isso, sofria muito. E até que ano passado, ano retrasado, na verdade, eu comecei a fazer um curso. Decidi voltar à minha vida ano retrasado, né, em 2023. Em 2023 foi a última cirurgia que ele fez, foi no intestino. E eu resolvi voltar à minha vida depois disso, sabe? Eu precisava, eu tava ficando muito paranoica, eu tava ficando muito assim, pilhada com tudo isso que a gente passou, sabe? E eu decidi que eu precisava voltar. Então eu iniciei um curso, comecei a fazer o curso de socorrista e, gente, pra mim foi ótimo. Eu comecei a tipo assim, a respirar novos ares, entendeu? Eu comecei a pensar em outras coisas e tudo mais. Era o meu sonho fazer esse curso, era muito meu sonho, mas não tanto pelo curso, sabe? Mas por eu poder respirar, por eu poder sair um pouco dessa loucura que tava na minha cabeça. Ó, eu vou usar essa base aqui da Pop. É uma base bem fluida, tá? Eu vou passar só um pouquinho também. Eu pude me desprender um pouquinho dele, sabe? Porque eu ficava muito em cima dele, assim, ficava bem louca mesmo. Comecei a pensar em outras coisas, né? Como eu já falei. Em fevereiro do ano passado eu me formei nesse curso, tá? Me formei e eu comecei a ver que eu era capaz de... Ai, meu Deus, coloquei no meu olho. Comecei a ver que eu era capaz de fazer outras coisas da minha vida, sabe? Comecei a ver que eu conseguia deixar ele com alguém pra eu ir fazer alguma coisa, conseguia deixar ele com meu marido, com minha mãe, pra eu ir fazer alguma coisa pra mim, porque eu parei de viver pra mim, sabe? Parei de viver pra mim e, como eu já falei, tava prejudicando até na minha relação, né, conjugal com meu marido, por conta dessa privação que eu tava vivendo, né? Aí também eu terminei o curso de socorrista, comecei a fazer outro curso, comecei a fazer técnico de enfermagem, sabe? Também foi muito bom pra mim, porém eu tive que parar o técnico porque eu fui chamada no meu emprego dos sonhos, tá? Vou passar mais um pouquinho de corretivo aqui na minha olheira só. Fui chamada no meu emprego dos sonhos em agosto e era ou o curso ou o emprego, sabe? Eu ia trabalhar na rodovia como socorrista. Eu decidi trancar o curso de técnico de enfermagem. Nesse meio tempo aí, em que eu terminei o curso de socorrista e entrei na concessionária, comecei a realmente ver de verdade que eu conseguia. Então eu decidi parar de tomar remédio, porque também o meu menino, ele pedia muito. Ele pedia muito um irmãozinho. Uma irmãzinha, um irmãozinho. Ele fez uma oração na igreja um dia
e pediu. Era uma vontade que eu tinha dentro do meu coração, lá no fundo, bem escondidinho. Era uma vontade que eu tinha. Eu vou usar esse pó aqui, que eu não sei que marca que é, gente. E o pó é da Fenza, tá? E o pincel é da Playboy. É o número 729, o pincel. Mas, como eu falei, eu tinha muito medo, sabe? E o meu marido também já estava querendo ter o segundo filho, porque o nosso primeiro filho, Manuel, tava bem, sabe? Tava super bem. Ele já tinha passado todo aquele trauma, tudo aquilo que a gente viveu. Já tinha passado, já, sabe? Já tinha dado naquele tempo. A gente viveu intensamente, mas estava na hora da gente ir pra frente, sabe? Porque a gente parou naquele tempo. A gente parou no tempo que ele tinha ficado doente, a gente parou de viver totalmente pra gente. E a gente vivia só pra ele. Então a gente decidiu que a gente ia mudar, tá? Que a gente ia seguir em frente, ele tava bem, o trauma a gente precisava deixar de lado um pouquinho, não fizemos terapia, tá? Porém precisava. Mas a gente decidiu deixar de lado um pouquinho o trauma e tentar lembrar sem dor de tudo que aconteceu, sabe? O que é muito difícil. É muito difícil lembrar sem dor, porque ainda dói. Às vezes eu começo a ver as fotos, começo a ver as coisas e ainda dói. Mas, blush, eu vou usar esse pincel aqui da Macrylan. Ele é da minha irmã, tá? E essa paletinha aqui, dessa marca que eu não sei qual que é. Acho que eu vou usar uma misturinha dos dois. Sabe, viajar, passear, ter uma relação entre casal mesmo, sabe? Porque a gente não estava mais tendo. Foi difícil, um pouco difícil pra mim aceitar, já fazia um tempo que a gente vinha conversando sobre isso, tá? E foi um pouco difícil pra mim de aceitar. Eu vou passar esse gelzinho de sobrancelha aqui da Belly Angel, também que é da minha irmã. A gente precisava realmente ir, né, pra frente. Então, foi assim que eu decidi parar de tomar meu remédio. Como eu já falei, meu filho, ele pedia muito um irmãozinho. Então, eu decidi parar de tomar o anticoncepcional. E foi assim que eu decidi. Eu acho que eu parei de tomar em março do ano passado, mais ou menos. O meu marido, ele viajou, porque ele viajava a trabalho, ele viajou no dia 12 de setembro. Então, do dia 1º ao dia 12 foi o momento que eu engravidei. E eu comecei a ter os sintomas já. Em outubro não veio. Aí eu pensei, poxa, eu acho que eu tô grávida. Aí bateu aquele medo, bateu aquela insegurança. Mas eu tentei deixar tudo isso de lado e viver o momento. Porque eu não sei se eu quero ter mais filhos, né? Eu tenho 22 anos, vou fazer 23 esse ano. Mas eu não sei se eu quero ter mais filhos. Ó, eu vou usar esse pincel aqui fofinho, de sombra. E essa paletinha aqui também, que eu não sei que marca que é. Primeiro eu vou usar essa paletinha aqui de sombra da Fenza. Gente, eu não sei me maquiar, tá? Lembrando. Eu só estou me maquiando porque, enfim, me deu vontade. E daí bateu aquele medo, bateu aquela insegurança, tá? Bateu todo aquele sentimento de, meu Deus, será que o meu segundo filho vai vir, né? Com o mesmo probleminha que o Emanuel veio? Ou será que não? Será que isso é coisa da minha cabeça? E assim, gente, no meu coração, eu sabia que não, tá? Eu sabia que não, eu sabia que ela ia vir perfeita, o meu segundo filho ia vir perfeito, né? E eu decidi acalmar meu coração, porque, como eu tava falando, eu não sabia se eu ia ter outro filho, tá? Eu não sabia se eu ia ter só dois, ou se... Eu ainda não sei, né? Se eu quero ter outro filho, porque no mundo que a gente tá vivendo hoje, eu acho que muitos filhos eu acho muito difícil, sabe, pra gente criar. Ainda mais quem não tem muita saúde mental, né? Quem não tem muita saúde mental, como eu, assim. Então eu acho muito difícil. E aí eu decidi aproveitar, né? Decidi aproveitar o momento, decidi que eu vou aproveitar, não vou ficar pensando nessas besteiras, sabe? Por mais difícil que seja, como eu já disse, vou tentar não pensar nessas besteiras e tentar ficar de boa, tá? Vou tentar ficar de boa, tentar aproveitar minha gravidez, porque a gravidez do meu primeiro filho, né? A gravidez do Emanuel, eu não aproveitei como deveria, né? Não aproveitei. Então, eu decidi aproveitar, decidi ficar em paz mesmo e aproveitar. E foi assim que eu consegui, gente, consegui
ficar tranquila. Às vezes eu tenho ansiedade, tá? Não é... A minha ansiedade, eu nunca fui no médico, tá? Mas eu tenho, porque eu sei que eu tenho todos os sintomas desde pequena. Eu sempre sofri muito com isso, então eu sei que eu tenho por causa disso. Hoje a gente tá construindo nossa casinha, né? Uma coisa que... todos os passos, assim, foram muito difíceis pra gente, sabe? A gente tinha, tanto pra mim, tanto pro meu marido, a gente tinha muita resistência com certas coisas, a gente tinha muito medo de certas coisas, por conta de tudo que a gente viveu, tudo que a gente passou, medo de gastar dinheiro, medo de não dar certo, medo de, sabe? Medo de tudo, é uma coisa, assim, surreal. Então, um recadinho que eu vou deixar pra vocês, antes de terminar essa maquiagem, é isso, gente. Olhem pra vocês também, por mais difícil que seja a vida, sabe? Por mais traumas que vocês tenham passado, procurem olhar pra vocês também, às vezes, um pouquinho, sabe? Porque a gente, com tantas coisas, com tantos traumas, com tantas coisas que a gente passa na nossa vida, a gente acaba esquecendo da gente. Sem querer, a gente fica de lado. Viajem, comam coisas que vocês gostam, sabe? Aproveitem momentos que às vezes parecem pequenos, assim, com a família de vocês. Por exemplo, um almoço de domingo, uma rotina que você tem domingo com a tua família, que é almoçar junto. Aproveite, sabe? Isso que eu tava falando pra minha sogra também esses dias, sabe? Falei, a única coisa que restou da família, assim, foi o almoço, que a gente almoça junto do domingo, sabe? Ela faz a maionese, às vezes, a maioria dos fins de semana a gente assa uma carne, assa alguma coisa, sabe? Uma coisa simples, mas é a única coisa que restou. O Natal já não é, eles falam assim, o Natal não tem mais graça pra mim, o Natal não é mais como antes, porque falta muita gente. Só que nós temos crianças, sabe? E pras crianças, o que importa pra eles somos nós. Sabe? Não é quem se foi. Até porque eles nem conheceram quem se foi. Então, o que importa pra eles somos nós. E eles ficam tão alegres, sabe? De ganhar presente, de fazer lá uma janta no Natal, um amigo secreto, alguma coisa assim, né? Eles ficam muito felizes. Então, eu acho que a gente deve continuar com isso, sabe? Gente, eu tô passando um iluminadorzinho aqui embaixo da sobrancelha pra ver se tá uma arrumada nesse negócio que eu fiz. Porque eu não gostei, sabe? Não gostei desse escurão que ficou aqui, não. Então, amigas, a maquiagem ficou assim? Combinou? Não. Ficou bom? Não. Mas o que importa foi o que eu falei, né, no vídeo. Mas o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curta esse vídeo, comenta alguma coisa pra me ajudar a engajar, compartilhe com alguém que você gosta. Até o próximo vídeo, beijos!